Ao discutir Sunyata, chegamos à conclusão de que impomos as nossas preconcepções, as nossas ideias e a nossa versão das coisas aos fenômenos, em vez de ver as coisas como elas são. Uma vez que nos tornamos capazes de ver através do véu de ideias preconcebidas, compreendemos que essa é uma maneira desnecessária e confusa de atribuir rótulos às experiências, sem considerar se tais rótulos são adequados ou não. Em outras palavras, ideias preconcebidas são uma forma de segurança. Quando vemos alguma coisa, de imediato, lhe damos um nome e uma categoria, mas a forma é vazia, dispensa a nossa categorização para expressar toda a sua natureza, para ser o que é. A forma é em si mesma destituída de preconcepções. Mas o vazio é forma. Isso significa que, nesse nível de entendimento, damos demasiado valor à visão da forma despida de preconcepções. Gostaríamos de experimentar essa espécie de percepção intuitiva, como se a visão da forma vazia fosse um estado que pudéssemos obrigar nossa mente a alcançar. Buscamos o vazio de tal modo que ele também se torna uma coisa, uma forma, em vez de ser o vazio verdadeiro. É um problema de ambição exagerada. Nessas condições, a fase seguinte para nós consiste em abrir mão da ambição de ver a forma como vazia. Nesse ponto, a forma realmente emerge por detrás do véu dos nossos preconceitos. A forma é forma, forma nua, sem qualquer implicação filosófica por trás dela. E o vazio é vazio. Não há nada a que possamos nos agarrar. Descobrimos a experiência da não-dualidade. Contudo, tendo compreendido que a forma é forma e o vazio é vazio, nós ainda valorizamos nosso insight da não-dualidade. Existe ainda um senso de conhecedor, de alguém que experimenta este insight. Há uma consciência de que alguma coisa foi retirada, de que alguma coisa está faltando. Sutilmente, nos fixamos na não-dualidade. Aqui, entramos em uma fase de transição entre o caminho do Mahayana e o caminho do Tantra, em que Prajna é uma experiência contínua e a compaixão já não é deliberada. Mas existe ainda alguma autoconsciência, algum sentido de percebermos a nossa própria Prajna e a nossa própria compaixão, algum sentido de verificação e apreciação por nossas ações. Como tivemos ocasião de discutir na palestra sobre a ação do Bodhisattva, Prajna é um estado muito claro, preciso e inteligente de ser. Possui uma qualidade aguçada, uma capacidade de penetrar e revelar situações. A compaixão é a atmosfera aberta na qual Prajna opera. É uma consciência aberta das situações que, instruída pelo olho de Prajna, desencadeia a ação. A compaixão é muito poderosa, mas precisa ser dirigida pela inteligência de Prajna, assim como a inteligência precisa da atmosfera da abertura básica da compaixão. As duas precisam ocorrer simultaneamente. A compaixão contém o destemor fundamental, o destemor sem hesitação. Esse destemor é marcado por enorme generosidade, em contraste com o destemor por exercermos nosso poder sobre os outros. Esse destemor generoso é a natureza fundamental da compaixão e transcende um instinto animal do ego. O ego gostaria de estabelecer seu território, a passo que a compaixão, completamente aberta e acolhedora, é um gesto de generosidade que não exclui ninguém. A compaixão começa a desempenhar um papel na prática da meditação, quando você passa a experimentar não apenas calma e paz, mas também a afetividade. Há uma grande sensação de afetividade que dá origem a uma atitude de abertura e acolhimento. Quando surge essa sensação, já não há mais ansiedade sem medo de que agentes externos atuem como obstáculos à nossa prática de meditação.
Essa afetividade instintiva, que se desenvolve na prática da meditação, também estende-se à experiência pós-meditativa da atenção plena. Com essa espécie de atenção verdadeira, você já não consegue se divorciar de suas próprias atividades. Seria impossível fazê-lo. Tentar se concentrar em uma ação, preparando uma xícara de chá ou qualquer outra atividade da vida cotidiana, e estar atento ao mesmo tempo. Você estará vivendo em um estado de sonho. Como disse um grande mestre tibetano, tentar combinar a atenção plena e a ação de maneira inábil é como tentar misturar óleo com água. A verdadeira atenção plena precisa ser aberta, em vez de ser cautelosa ou protetora. É o estado de mente aberta, a experiência do espaço aberto dentro de uma situação. Você pode estar trabalhando, mas a atenção poderá operar no contexto do seu trabalho, que será então a prática da compaixão e da meditação. Geralmente, a atenção plena está ausente de nossa vida. Ficamos completamente absortos no que estivermos fazendo e esquecemos o restante do ambiente, erguendo uma barreira e deixando-o de fora. Mas a força positiva da compaixão e prajna é aberta e inteligente, aguçada e penetrante, e nos dá uma visão panorâmica da vida, que revela não só ações e acontecimentos específicos, mas também todo o seu ambiente. Isso cria a situação correta para a comunicação com outras pessoas. Ao lidarmos com outras pessoas, precisamos não só estar atentos ao que estão dizendo, mas também estar abertos para a totalidade de seus seres. A palavra e o sorriso apresentados por uma pessoa representam apenas uma pequena fração de sua comunicação. Igualmente importante é a qualidade da sua presença, o modo como ela se apresenta para nós. Isso comunica muito mais do que simples palavras. Quando uma pessoa é compassiva e sábia ao mesmo tempo, suas ações são muito hábeis e irradiam enorme energia. Essa ação habilidosa denomina-se upaya, meios hábeis. Aqui, hábil não significa tortuoso ou diplomático. Upaya apenas acontece em resposta a uma situação. Se uma pessoa for totalmente aberta, a sua resposta à vida será muito direta, talvez até ousada do ponto de vista convencional, porque os meios hábeis não permitem nenhuma tolice. Revelam e lidam com as situações como elas são, uma energia extremamente hábil e precisa. Se as proteções e as máscaras que usamos fossem subitamente arrancadas por essa energia, seria extremamente doloroso. Nos veríamos despidos, nus. Isso seria extremamente embaraçoso. Em momentos assim, essa espécie de abertura e objetividade, a natureza ultrajante e crua de prajna e compaixão, pode parecer demasiado fria e impessoal. Para o padrão convencional do pensar, compaixão simplesmente significa ser bondoso e afetuoso. Essa espécie de compaixão é descrita nas escrituras como amor de avó. É de se esperar que o praticante desse tipo de compaixão seja sumamente bondoso e gentil, incapaz de fazer mal a uma mosca. Se precisarmos de outra máscara, de outro cobertor para nos aquecer, ele o proverá. Do ponto de vista do ego, a verdadeira compaixão é, entretanto, implacável, uma vez que não leva em consideração o impulso do ego para manter-se. É a louca sabedoria. É totalmente sábia, mas também é louca, porque não se relaciona com as tentativas literais e simplórias do ego para assegurar seu próprio conforto. A voz lógica do ego nos aconselha a sermos bondosos para com as demais pessoas, a sermos bons meninos e boas meninas, e a levar-nos vidinhas inocentes. Trabalhamos em nossos empregos habituais e alugamos um quarto ou um apartamento aconchegante. Gostaríamos de continuar dessa maneira, mas de repente, alguma coisa nos arranca do nosso seguro ninhozinho.
ou ficamos extremamente deprimidos, ou algo chocantemente doloroso acontece. Começamos a nos perguntar por que o céu se mostra tão impiedoso. Por que Deus deveria de me castigar? Tenho sido uma boa pessoa, nunca fiz mal a ninguém, mas há na vida algo mais do que isso. O que estamos tentando defender? Por que estamos tão preocupados em nos proteger? A energia súbita da compaixão implacável nos arranca de nosso conforto e segurança. Se nunca experimentássemos esse tipo de choque, não seríamos capazes de crescer. Temos que ser sacudidos, atirados para fora dos nossos estilos de vida regulares, repetidos e confortáveis. O fundamental da meditação não é sermos apenas honestos ou bons no sentido convencional, preocupados somente em manter a nossa segurança. Precisamos começar a nos tornar compassivos e sábios no sentido básico, a sermos abertos e nos relacionarmos com o mundo como ele é. Pergunta: você poderia falar sobre a diferença básica entre o amor e a compaixão e sobre a relação existente entre ambos? Resposta: amor e compaixão são termos vagos. Podemos interpretá-los de várias maneiras. Geralmente, adotamos em nossa vida uma postura de avidez, procurando nos ligar a diferentes situações a fim de conseguir segurança. Talvez consideremos alguém como nosso bebê, ou por outro lado, nos consideremos criancinhas indefesas pulando para o colo de alguém. Esse colo pode pertencer a uma pessoa, a uma organização, a uma comunidade, a um mestre, a qualquer figura paternal. Essas chamadas relações de amor costumam seguir um desses dois modelos. Ou somos alimentados por alguém, ou alimentamos alguém. São formas falsas e distorcidas de amor ou compaixão. O impulso de nos comprometer, de que gostaríamos de pertencer, de ser filhos de alguém, ou de que os outros fossem nossos filhos, é apenas aparentemente poderoso. Uma pessoa, uma organização, uma instituição ou qualquer outra coisa poderia tornar-se o nosso bebê. Nós o alimentaríamos, amamentaríamos, apoiaríamos seu crescimento. Ou a organização é a grande mãe que continuamente nos alimenta. Sem a nossa mãe, não podemos existir, não podemos sobreviver. Esses dois padrões aplicam-se a toda energia de vida capaz de nos sustentar. Essa energia pode ser tão simples quanto uma amizade casual ou uma atividade emocionante que gostaríamos de empreender, ou tão complicada quanto um casamento ou a escolha de uma carreira. Gostaríamos de controlar a emoção ou de fazer parte dela. Entretanto, há outra espécie de amor e compaixão, uma terceira via, apenas seja o que você é. Você não se reduz ao nível de uma criança, nem exige que outra pessoa salte no seu colo. Você é simplesmente o que é no mundo, na vida. Se você puder ser o que é, as situações externas automaticamente serão o que são. Poderá então comunicar-se objetiva e precisamente, não se entregando a nenhuma espécie de tolice, a nenhuma espécie de interpretação emocional, filosófica ou psicológica. Essa terceira via é uma via equilibrada de abertura e comunicação, que propicia automaticamente um espaço enorme, um lugar para o desenvolvimento criativo, espaço para dançar e permutar. Compaixão significa não jogarmos o jogo da hipocrisia ou do auto-engano. Quando, por exemplo, queremos alguma coisa de alguém e lhe dizemos "eu te amo", geralmente estamos esperando ser capazes de atrair essa pessoa para nosso território, a passar para nosso lado. Essa espécie de amor proselitista é extremamente limitado. Você devia me amar mesmo que eu me odeie, porque estou cheio de amor, bêbado de amor, completamente embriagado. O que significa isso? Simplesmente que a outra pessoa deve entrar em nosso território porque dizemos amá-la
e prometemos não lhe fazer mal. É muito suspeito. Nenhuma pessoa inteligente se deixará seduzir por esse artifício. Se realmente você me ama como eu sou, por que você quer que eu entre em seu território? Por que essa questão de território e essas exigências? O que você quer de mim? Como saberei se, ao entrar no seu território amoroso, você não irá me dominar? Não criará uma situação claustrofóbica com pesadas exigências de amor. Enquanto houver território envolvido no amor de uma pessoa, os outros desconfiarão da sua atitude amorosa e compassiva. Se nos oferecerem um banquete, como nos certificaremos de que a comida não foi envenenada? Essa abertura vem de uma pessoa centralizada em si mesmo, ou significa abertura total? A característica fundamental da verdadeira compaixão é a abertura pura e destemida, sem limitações territoriais. Não há necessidade de ser amoroso e bondoso com os seus vizinhos. Não há necessidade de falar agradavelmente com as pessoas e dirigir-lhes um bonito sorriso. Esse joguinho não se aplica aqui. Na verdade, é constrangedor. A verdadeira abertura existe em uma escala muito maior, em escala revolucionariamente ampla e aberta, em escala universal. A compaixão significa você ser tão adulto quanto é, ainda que conservando uma característica infantil. Nos ensinamentos budistas, o símbolo da compaixão, como eu já disse, é uma lua que brilha no céu, enquanto sua imagem se reflete em uma centena de tigelas de água. A lua não exige. Se você se abrir para mim, eu lhe farei um favor e brilharei sobre você. Limita-se a brilhar. O ponto está em não querer beneficiar ninguém e nem querer fazer ninguém feliz. Não há nenhum público envolvido. Não há eu, nem eles. Trata-se de um presente aberto, da completa generosidade sem as noções relativas de dar e receber. Essa é a abertura básica da compaixão. Abrir-se sem exigências. Simplesmente ser o que se é. Ser senhor da situação. Se você quiser apenas ser, a vida fluirá à sua volta e através de você. Isso levará a trabalhar e a comunicar-se com alguém, o que naturalmente exigirá enorme afetividade e abertura. Se você se permitir ser o que é, não precisará da apólice de seguro, de tentar ser uma pessoa boa, santa e compassiva. Pergunta: essa compaixão implacável parece cruel. Resposta: a visão convencional do amor é comparada à de um pai extremamente ingênuo, que gostaria de ajudar os filhos a satisfazerem todos os seus desejos. Ele pode dar tudo a eles: dinheiro, bebidas, armas, alimentos. Qualquer coisa para fazê-los felizes. Entretanto, há de haver outra espécie de pai, que além de tentar fazer os filhos felizes, trabalhará pela saúde fundamental deles. Pergunta: por que uma pessoa realmente compassiva se preocuparia em dar alguma coisa? Resposta: não se trata exatamente de dar, mas de se abrir, de se relacionar com outras pessoas. É uma questão de reconhecer a existência de outras pessoas tais como são, em vez de se relacionar com elas a partir de uma ideia preconcebida e fixa de conforto ou desconforto. Pergunta: não existe um risco considerável de auto-engano envolvido na ideia de compaixão implacável? Uma pessoa pode achar que está sendo implacavelmente compassiva, quando na realidade está apenas liberando suas agressões. Resposta: sim, sem dúvida. Foi por se tratar de uma ideia tão perigosa que esperei até agora para apresentá-la, depois de havermos discutido o materialismo espiritual e o caminho budista em geral, e estabelecido os fundamentos da compreensão intelectual. Na fase a que me refiro, para que um discípulo venha praticar realmente a compaixão implacável, já deverá ter se sujeitado a uma enorme quantidade de trabalho, meditação, estudo, rompimento,
descoberta do auto-engano e do senso de humor e etc. Depois de haver vivenciado esse processo, depois de haver empreendido essa longa e difícil jornada, a descoberta seguinte é a da compaixão e de Prajna. Enquanto uma pessoa não tiver estudado e meditado muito, será extremamente perigoso praticar a compaixão implacável. Pergunta: talvez uma pessoa consiga atingir determinado tipo de abertura, de compaixão em relação aos outros. Nesse ponto, porém, descobre que até a compaixão é limitada, que ainda é um padrão. Podemos confiar sempre em nossa abertura para nos ajudar a prosseguir? Há um meio de certificarmos de que não nos estamos enganando? Resposta: isso é muito simples. Se nos enganamos no princípio, fazemos automaticamente algum tipo de acordo conosco. Todos, sem dúvida, passaram por essa experiência. Se estivéssemos, por exemplo, falando com alguém e exagerando a nossa história, antes mesmo de abrirmos a boca, diríamos a nós mesmos: sei que estou exagerando, mas gostaria de convencer essa pessoa. É um joguinho que fazemos todo o tempo. Trata-se, portanto, de chegarmos ao essencial, que consiste em sermos honestos e plenamente abertos conosco. A abertura para outras pessoas não é o ponto. Quanto mais nos abrimos para nós mesmos, completa e totalmente, mais a abertura se irradiará para os outros. Nós sempre sabemos quando estamos nos enganando, mas nos fazemos de desentendidos com o nosso próprio auto-engano.